Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. Tolerância, uma faca de dois gumes, parte 2. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, junho do ano de 2000. Introdução. Nesta segunda e última parte da mensagem Tolerância, uma faca de dois gumes, você continuará aprendendo sobre os dois lados da tolerância. Na primeira parte, se você ainda não o leu, adquira o primeiro exemplar desta tão preciosa mensagem. Abordamos o padrão de Deus. A rebeldia gera tragédias, disciplina, limites que produzem vida, e disciplinar é um ato de amor. Querido ouvinte, não permita que os abusos com a tolerância, com a permissividade, o afastem de Deus e da vontade perfeita e agradável dele. A tolerância é algo terrível para a nossa vida. Por isso, oro para que você possa viver plenamente a vida de Deus, nos padrões dele, praticando a tolerância de Jesus, longe de toda tolerância maléfica, de toda complacência. Usando a vara. Meu pai faleceu no dia 17 de fevereiro de 1964 e eu me lembro perfeitamente da última vez que ele usou a vara. Eu fui ao cinema à noite e saí sem comunicar nada a ele. Não que eu fosse ver um filme pornográfico, apenas assisti a um filme chamado Spartacus, cujo enredo era a história de um gladiador romano. Esse longa-metragem tinha aproximadamente 4 horas de duração. Quando cheguei em casa, meu pai me esperava. E junto a ele estava a vara. Fui corrigido com ela e nunca mais me esqueci. Eu fiquei com marcas, com vergonhas, mas sei que a disciplina doeu muito mais nele do que em mim. Meu pai chorava todas as vezes que eu usava a vara. Ele nos amava e, por isso, nos corrigia. Papai queria que seus filhos fossem homens e mulheres íntegros, de caráter irrepreensível, e que a verdade fosse a marca de suas vidas. O uso da vara não foi em vão. Tudo que hoje eu sou, agradeço a Deus pela bênção de ter tido um pai que não me deixou entregue a mim mesmo. Talvez você esteja pensando, eu ainda não tenho filhos e a disciplina para mim é uma palavra que soa estranho, porque eu não me lembro de ter sido disciplinado por meu pai. Ele foi um bom pai, não me deixou faltar nada. Casa, comida, vestuário, escola, lazer. Correção é algo novo para mim, nunca o experimentei. Se este é o seu caso, saiba que a disciplina é uma prática divina. Se assim não fosse, não estaria escrito, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Se você nunca recebeu disciplina, permita que o Senhor, como Pai amoroso, o discipline, porque a sua disciplina produz vida. Aqueles que rejeitam a disciplina recebida da igreja pela palavra de Deus, normalmente opõem-se a tudo que procure norteá-la em suas vidas, a tudo que possa refrear as vontades da sua carne. A relutância em aceitar a aceitação existe porque essas pessoas nem mesmo têm lembranças da disciplina em suas vidas. Acostumadas a estarem entregues a si mesmas, rejeitam todo tipo de submissão. Talvez você seja alguém que veio de outra cidade e esteja acostumado a entrar e sair a hora que quiser, a fazer tudo o que tem vontade, porque mora sozinho e não deve satisfação a ninguém. Tal estilo de vida muitas vezes leva à tolerância. Contudo, não se esqueça de que a Deus nada fica encoberto e que o pecado infalivelmente leva à morte. Quantos jovens me procuram desesperados porque entregaram suas vidas através do sexo fora do casamento, da prostituição, das drogas, dos diversos tipos de vícios, de gravidez indesejada, aborto, AIDS e outras tragédias que invadem tantas famílias. Seus atos são consequências de um único agente causador, o abandono da vara. Como já mencionei, a palavra de Deus diz: a estultícia está ligada à correção da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios capítulo 22, verso 15.
Quantos casamentos que estão prestes a serem destruídos por motivos fúteis, porque os cônjuges não foram preparados adequadamente, foram mimados excessivamente por seus pais e não conheceram a disciplina. Pessoas que pulam de igreja em igreja, rejeitam a disciplina que lhes é imposta e, assim, vidas que poderiam ser bênçãos tão gloriosas nas mãos do Senhor, não produzem nada, porque na hora da disciplina correm. O problema não é resolvido e acaba explodindo em outro lugar, de uma forma até muito pior. É preciso que se saiba, disciplina não é castigo pura e simplesmente, é a observância de preceitos para a formação do caráter. E quais preceitos podem ser comparados com os de Deus? Somente as leis do Senhor são perfeitas e podem ajustar o homem ao caminho de vida. Há um pecado chamado omissão e outro denominado comissão. O pecado da omissão é deixar de fazer o que é certo. O da comissão é o ato de praticar o que é errado. Os dois são pecados e ambos trazem consequências nada agradáveis. Veja o que está escrito no livro de Provérbios. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14. O termo fustigar tem vários significados, e alguns deles são bater com vara, castigar, estimular. A vara estará estimulando a criança a ser obediente a Deus e aos seus pais, porque ela vê essa obediência neles. Quando uma criança é criada sob a disciplina, o castigo da vara não a matará. Muito pelo contrário, livrará sua alma do inferno, tanto no sentido existencial como no espiritual eterno. O inferno está ligado tanto aos tormentos da morte eterna, quanto aos sofrimentos que o pecado causa à existência humana. Muitas famílias são saqueadas pelo diabo, que tem ceifado vidas ainda tão jovens usando as drogas como foice. Normalmente, as pessoas se envolvem com as drogas por causa da carência. Existe um vazio que elas pretendem preencher com as emoções e as experiências que as drogas prometem. Entretanto, cada vez mais se afundarão nelas, porque esse vazio só será preenchido pela emoção de aceitar a Jesus e pela experiência de caminhar com Ele. Só Jesus traz saciedade à vida. Só Ele muda o coração do homem e o transforma em um ser completo. Eu me lembro que quando meu filho André tinha aproximadamente 13 anos, eu precisei aplicar-lhe a disciplina. Ele havia saído com um grupo de garotos da igreja. Um dos meninos chamou a turma para pichar o muro de uma casa, e o André, cedendo aos apelos do grupo, participou da pichação. Quando tomei conhecimento daquele fato, levei-o ao barbeiro e mandei-lhe que ele cortasse o cabelo, que estava muito bonito. Chegando em casa, eu lhe disse: filho, você errou, você pecou com seu gesto. E ele, chorando, reconheceu seu erro. Então, eu exerci a correção da vara, disciplinando com o cinto. Doeu nele e em mim também. Eu apliquei a disciplina, como meu pai fizera comigo. Depois eu coloquei no meu colo, o abracei e levei a orar. O pecado tem o primeiro ser acertado diante de Deus. Depois de ter se endireitado com Deus, nós oramos juntos e o meu filho me pediu perdão. Nós nos abraçamos e choramos juntos. Ficamos abraçados por um bom tempo. A disciplina é um ato de amor. Não deixe seu filho entregue a si mesmo para que ele não seja levado pelo grupo ou pela moda. E se isso acontecer, só a disciplina poderá trazê-lo de volta ao caminho correto. Nós temos uma enorme facilidade para sermos duros e inflexíveis com os filhos dos outros, mas tão maleáveis e condescendentes com nossos filhos e conosco mesmo. Por causa da tolerância, muitas pessoas têm dificuldades para falar sobre determinados pecados, pois os experimentam em suas próprias vidas. Somente a vara da disciplina pode afastar as estultícias do coração da criança, para transformá-las em um adulto de caráter sadio. Filho, entregue a si mesmo. Argila nas mãos do diabo. O açoito é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Provérbios capítulo 26, verso 3. O cavalo e o jumento não têm senso, e por isso precisam de rédeas e de um instrumento que possa incitá-lo a andar no caminho desejado.
O homem sensato se assemelha a um animal que precisa de ser guiado. A vara do Senhor não é como açoite que só serve para fustigar. A disciplina de Deus repreende, exorta e direciona. Ela molda o caráter do homem, a semelhança de Deus. E quando os pais não corrigem seus filhos, essa correção virá do lado de fora, de uma maneira muito mais dura, inamistosa. A correção vinda do mundo cobra preços altíssimos, de muito sofrimento, às vezes acompanhada de grandes tragédias. Discipline você mesmo. É seguro, eficaz e produz resultados para a eternidade. Certa vez, eu estava a caminho da igreja para ministrar o culto das 10 horas. Quando um motoqueiro me avisou que o pneu do meu carro estava furado, eu podia optar por continuar a dirigir, mas se eu fizesse, certamente a roda ficaria danificada. Se eu fosse trocar o pneu, naquele momento, eu chegaria atrasado para o culto. Preferi estacionar o carro. O rapaz que me avisara sobre o pneu tirou o capacete e, reconhecendo, se apresentou como um membro da igreja. Então, eu lhe pedi uma carona, pedindo que foi carinhosamente atendido por ele e pela moça que o acompanhava. Há muito tempo eu não andava de moto e foi muito bom. Ao chegar à igreja, eu pensei em pedir para que alguém fosse trocar o pneu do carro para mim, mas não tive liberdade para fazê-lo. No final do culto, depois de conversar e orar com algumas pessoas, encontrei meu irmão, para quem expliquei a situação e pedi uma carona até o local onde estava meu carro. Procurei e encontrei um borracheiro, porém ele já estava fechado a borracharia. Hoje eu sei que era Deus quem guiava toda aquela situação. Por isso, aquele borracheiro adiou a sua saída e me atendeu prontamente. Enquanto ele trocava o pneu, eu tomava um sorvete. Comprei um para ele também. Exatamente naquele dia, naquela hora, naquele local, passou uma senhora, membro da igreja, que veio até mim dizendo: "Pastor, o senhor por aqui?" "Sim, estou aguardando o moço consertar o pneu do meu carro." Deus levou-me a fazer àquela mulher uma pergunta bem direta sobre a sua filha. "Eu não tenho visto a sua filha na igreja. O que está acontecendo com ela?" Ao ouvir essa pergunta, o seu semblante mudou e muito tristonha desabafou: "Minha filha, com apenas 18 anos, se tornou prostituta, uma garota de programa, mas ela quer sair desta vida." Eu conversei, orientei e entendi que todos aqueles acontecimentos, desde o pneu furado até o fato de não ter pedido para ninguém ir trocar o pneu, era cumprimento do plano e do propósito de Deus. Aquela mãe iria passar naquele lugar, naquela hora, e precisava me falar sobre a sua filha. Então eu contatei um dos pastores da igreja e naquela mesma noite ele foi até a casa daquela senhora. A estultícia está ligada ao coração da criança. Por isso a palavra diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios capítulo 29, verso 15. É preciso acompanhar a vida dos nossos filhos. Você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe que tipo de lugares eles estão frequentando? Que tipo de filme, de literatura tem ocupado suas mentes? É preciso ter cuidado, porque existe um tempo, há um segmento pelo qual as pessoas passam até que se rendam às tentações do diabo. É como uma erva daninha. Ela começa pequenininha e até possui uma aparência bonitinha. Entretanto, se não for arrancada logo, sua raiz se aprofundará e em breve sufocará e matará a planta, que poderia crescer, florescer e dar frutos. Não deixe seus filhos entregues a si mesmos. Assim como Deus, sendo Pai, nos disciplina em amor, também em amor devemos disciplinar os nossos filhos. Alguns pais não disciplinam seus filhos adequadamente, porque esta tarefa exige tempo. É um processo que exige amor, repreensão, oração, perseverança e respeito. A disciplina não é para ser realizada em público, envergonhando a pessoa. Muitos pais corrigem seus filhos na presença de outras pessoas, de visitas, de parentes. Esse tipo de procedimento provoca vergonha e a ira, e o que contraria as orientações da Bíblia que nos diz: "E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor." Efésios capítulo 6, verso 4. A disciplina do Senhor é amorosa e visa ao nosso aperfeiçoamento em Cristo. Os pais não devem corrigir apenas para um momento ou para dar satisfação a quem quer que seja. A correção deve ser feita de portas fechadas,
a sós com o filho. Os pais devem lhe mostrar que ele está sendo disciplinado por ter transgredido um princípio, uma ordem. Disciplinar não é dar um tapa. Disciplina é um gesto de amor, é uma arte. E quando, após ter sido cumprido o princípio da disciplina, o pai ou a mãe e filho se abraçam, ajoelham, choram e oram a Deus, e o filho pede perdão ao Senhor, a disciplina se transforma em doçura. É assim que Deus faz. Ele ama, por isso, corrige. Cumpramos a palavra, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios capítulo 5, verso 1. Ser imitador de Deus é uma escolha nossa. Não é algo que precisamos pedir a Deus que nos conceda. E Deus não é tolerante com o pecado. Cuidado com a tolerância. Não podemos desprezar a vara, a disciplina, a imposição de limites. Não são coisas agradáveis à carne, mas saiba que os filhos irão agradecê-lo profundamente por lhes ter criado na demonstração do Senhor e por não ter permitido com que se esquecessem de nenhum dos seus preceitos. Filhos bem criados, com a vida diariamente na presença de Deus, felizes e realizados. Esta é a maior recompensa que nós, pais, podemos receber pela criação dos nossos filhos. Deus abomina o pecado. Aquilo que Deus confiou a nossas mãos para fazer, ninguém o fará por nós, nem mesmo o Senhor. Vemos esta verdade tantas vezes mencionada na palavra de Deus. Tomemos como exemplo o texto de Apocalipse, quando o Senhor dirige uma carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher Jezabel, essa mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 23. Deus conhecia todas as obras daquela igreja, e se alegrava com elas. Porém, nem por causa disso o Senhor consentia a tolerância com o pecado. Deus nos conhece e sabe também das nossas obras, mas não será o mérito do nosso trabalho que fará com que Deus seja tolerante com nossos pecados. O Senhor é santo e abomina o pecado. Ele mesmo declara: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Levíticos capítulo 11, verso 44. Tudo que é pecado está intimamente ligado ao diabo, e quando Deus nos diz para não nos contaminarmos com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra, Ele está também nos ordenando a não nos contaminarmos com nenhum tipo de pecado, pois o Senhor disse à serpente no paraíso: rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, verso 14. A tolerância nos torna como comida do diabo. Temos que ser intolerantes com o pecado, para que possamos, com uma vida santa, dizer como Jesus: aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem de mim. João capítulo 14, verso 30. A rebeldia do homem contra Deus oferece direito legal ao diabo para agir em sua vida. Jesus era puro e sem pecado algum. Este é o desejo de Deus para seus filhos, uma vida santa e sem contaminação com o pecado. Não sejamos nécios, ignorantes, para que o Senhor não venha nos dizer: tenho, porém, contra ti, como foi dito à igreja de Tiatira,
Tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Tantas doutrinas absurdas têm surgido e enredado muitos, inclusive os filhos de Deus, coisas tolas, heresias que nada têm com a simplicidade e a veracidade da verdade do Evangelho, com o caráter, com fé e a vida segundo a palavra de Deus. A repreensão do Senhor à igreja de Tiatira foi acerca da tolerância. Nós somos tão fortes quanto o ponto mais fraco das nossas vidas. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, ou seja, a nossa força está diretamente ligada à fraqueza que não subjugamos ao Senhor. Só podemos nos julgar valentes se submetermos todas as áreas da nossa vida ao controle de Deus. Paulo adverte os cristãos em Corinto acerca disso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 15 a 33. Uma outra tradução diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Quem você tem escolhido para ser sua companhia? Suas escolhas têm edificado ou corrompido a sua vida? É preciso fazer essas considerações quando se elege alguém ou algumas pessoas como companhia. 2 tipos de tolerância. Existem 2 tipos de tolerância, uma praticada por Deus e outra abominada por ele. A palavra de Deus nos mostra Jesus como um homem tolerante, não como uns discípulos que, mesmo sendo tolerantes, manifestavam intolerância em momentos inoportunos. No momento em que as crianças quiserem se aproximar de Jesus para abraçarem e beijarem, os discípulos tentaram impedi-las, mas Jesus foi tolerante com elas e as permitiu chegar até ele. Jesus era tolerante com as pessoas, tanto que visitou a casa de pecadores e consentiu que prostitutas lavassem seus pés e os beijassem. Contudo, depois do encontro com Jesus, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Jesus era e continua sendo tolerante. Sua tolerância, entretanto, não leva à permissividade. Estas palavras, nesse contexto, referem-se à aceitação das pessoas, ao ato voluntário do seu coração de recebê-las do modo como estão. O Senhor era, é e continuará sendo radicalmente intolerante com o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por não tolerar o pecado, Jesus se fez pecado por nós, para que por intermédio dele, e somente por ele, tenhamos oportunidade de nos livrar do pecado. A transgressão aos preceitos de Deus nos afasta de Jesus, ao mesmo tempo em que nos aproxima da morte. Precisamos cuidar do nosso comportamento, porque o mau exemplo deteriora o padrão de Deus. Se permitirmos que as bases do Senhor sejam adulteradas, corrompidas, nos acomodaremos e nos contentaremos com aquilo que somos. Desta forma, não nos empenharemos a buscar a excelência de Cristo. Se ficarmos acomodados, não nos aplicaremos em seguir adiante, percorrendo as pisadas de Jesus. Andar com Deus é não se acomodar, é se sacrificar por Ele, é se oferecer em sacrifício, é consagrar-se inteiramente a Ele, é dedicar-se com ardor. Sacrificar é desprezar alguma coisa para dar maior importância a outra, é abdicarmos de alguma coisa para oferecermos algo a Deus. Quantas pessoas se acomodam dizendo: está tudo muito bem, eu vou à igreja e é tão bom, eu gosto tanto do louvor e além do mais, ninguém me incomoda. Elas não são incomodadas, mas também não participam. Não oferecem a sua participação de sacrifício ao Senhor. Não oferecem algo que lhes custe alguma coisa. Não oferecem a Deus nada do seu tempo. Não entregam a Ele os seus desejos. Não oferecem suas vidas como sacrifício vivo, oferta suave ao Senhor. Não dedicam a Deus as suas primícias. Andar com Deus é se sacrificar.
Não o sacrifício da mortificação, e sim o da entrega total, de completo abandono nos braços daquele que nunca nos abandona. É o sacrifício de perder a nossa vida para ganhá-la por meio de Jesus Cristo. Quem acha a vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa achá-la-á. Mateus capítulo 10, verso 39. É inegável que estamos vivendo um tempo de avivamento. Não é preciso buscar muito longe as obras do Senhor. Basta olharmos ao nosso lado, olharmos para nós mesmos para sermos o quanto Deus tem tocado, movido e realizado. Quando eu falo a respeito da vara, não me dirijo apenas àqueles que são casados, que têm filhos. Esta mensagem é para todos, porque Deus, o nosso Pai, está dizendo: filho, eu quero investir em você, mas quero fazê-lo em boa terra, em um coração que aceita os ensinos e a disciplina. Sejamos essa boa terra, na qual o Senhor possa fazer brotar os seus sonhos, sonhos que floresçam e se multiplicam para a glória de Deus. O nosso sacrifício deve ser o de entregar a terra aos cuidados do Pai e oferecer-lhe amorosamente todos os frutos dessa terra, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. Seja você também um bom semeador, porque está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Para isso, precisamos agir de acordo com seus princípios, que são perfeitos e imutáveis. Realize uma semeadura abundante, porque assim diz o Senhor. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Que os seus cestos sejam cheios, os seus celeiros fartos e a sua vida próspera. Imite a tolerância de Jesus, aceite as pessoas como elas são, mas não tolere o pecado que existe em suas vidas. Exija sempre o melhor de você para Deus e abomine o pecado. Semeie a palavra também com seu comportamento, para que você seja sempre uma companhia que edifique e jamais corrompa os padrões de Deus. Honre a Deus. Tenha certeza de que essas palavras vêm diretamente do coração do Senhor para você. Eu não falo nem escrevo sobre aquilo que gosto ou as que as pessoas gostariam de ouvir, mas sobre tudo que Deus determina que eu fale e que registre. Quero permanecer como um profeta de Deus, falando a verdade ao seu coração, porque se eu não falar aquilo que me é ordenado, o Senhor cumprirá e me cobrará. E eu quero ser achado fiel diante dele. Por isso, essa mensagem sobre tolerância e sacrifício. A tolerância sufoca o sacrifício, que deve ser uma oferta de amor. Amar a Deus com amor ágape, o amor do próprio Deus, que não exige nada em troca. Esse tipo de sacrifício extermina a tolerância e põe no lugar dela a vigilância e o empenho em buscarmos a semelhança de Jesus, trazendo dentro do peito e manifestando ao mundo por meio de nossa vida. Tolerância é desonrar a Cristo. Sacrifício é honrá-lo. Quantas vezes buscamos nosso próprio bem-estar, dando uma ênfase muito grande ao lazer em detrimento do tempo que poderemos dedicar ao Senhor, fazendo até mau uso da liberdade que Ele nos deu. Esse é o tempo de arrependimento, de volta. Essa é a hora do conserto diante de Deus, hora de entrega total da nossa vida ao Senhor, como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, vemos que os cordeiros para o sacrifício eram entregues vivos ao sacerdote para serem imolados ao Senhor. Eles poderiam ficar ali até meses antes de serem sacrificados, mas os seus donos já o consideravam mortos. Este deve ser o nosso sacrifício vivo. Entregamo-nos a Deus e nos consideramos mortos para o mundo, numa entrega de total obediência e de dependência do Senhor, como nos alerta o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Deus quer derramar as suas bênçãos sobre você. Abra o seu coração,
porque quando a tolerância for excluída do seu comportamento, você experimentará o fluir abundante das bênçãos do Pai. O desejo de Deus é que andemos em amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios capítulo 5, versos 2 a 21. Honre ao Senhor com sua vida, seja íntegro, viva o padrão de Deus, sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Ame a disciplina do Senhor, ela traz sabedoria e entendimento, crescimento e bênçãos. Guarde a palavra de Deus no seu coração, pratique todos os seus preceitos. Filho meu, não te esqueças dos teus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro do que ela dá do que a prata, e melhor a renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas. Tudo que podes desejar não é comparável a ela. Provérbios capítulo 3, verso 1 a 15. Não importa quantos passos você tenha dado com Jesus, se deu alguns e retrocedeu, ou ainda, se nem mesmo começou a andar com Ele. O que importa neste momento é que você esteja disposto a recomeçar, ou a iniciar esta fascinante caminhada ao lado de Jesus. Diga ao Senhor nesta hora: querido Jesus, eu quero caminhar ao teu lado, mas não somente andar. Quero comungar contigo, quero conhecê-lo profundamente. Por isso, eu entrego minha vida a ti.
Reconheço que sou pecador, que tenho sido permissivo comigo mesmo e preciso de ti. Reconheço também que tu és o Filho de Deus e o confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Continue orando a Deus. Ó Deus e Pai, eu quero ser íntegro para nunca ser achado em falta. Quero que a tua vontade se cumpra integralmente em minha vida. Não quero ser intransigente com as demais pessoas e tolerante comigo mesmo. Dá-me, Senhor, um coração semelhante ao teu, para que, como Jesus, eu possa dizer também: eu não faço nada que não tenha visto o Pai fazer. Que a minha vontade seja fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Conclusão. A permissividade é a tolerância com o pecado, e ela está intimamente ligada à rebelião, a natureza caída do homem. O primeiro ser que praticou o pecado da rebelião foi Satanás, e desde o princípio ele tenta mudar as verdades de Deus em mentiras. Para isso, ele assedia o homem de diferentes formas, induzindo a ser tolerante com o pecado. Tanto a omissão como a comissão constituem pecados de tolerância. É indispensável que fiquemos atentos para não envolvermos como em nenhuma das duas práticas, pois ambas são pecados e conduzem à morte. No texto que você acabou de ler, ficou bem claro o que é tolerância, quais são as suas causas, efeitos e qual a única maneira eficaz para se livrar dela. Você também viu que existem dois tipos de tolerância: a praticadas por Deus, que é a aceitação do homem com todas as suas imperfeições, visando aperfeiçoá-lo em Cristo, e a tolerância que Deus abomina, convivência pacífica com o pecado, tanto em nossa vida como a vida dos outros. A aplicação da vara é o princípio divino para arrancar a estutícia do coração da criança e transformá-lo em um adulto íntegro, segundo o coração de Deus. Devemos nos sujeitar a Deus e praticarmos toda a sua lei. Só assim não seremos permissivos conosco mesmos e ensinaremos os outros a seguir os nossos passos, que estarão sobre as pisadas de Cristo. Todos aqueles que não conhecem ou que desprezam a disciplina, mas que querem ter suas vidas transformadas, devem se render a Jesus e obedecer a todos os seus mandamentos. Ainda que a correção seja dolorosa, devemos aceitá-la sem revolta, crendo que as podas são necessárias para a produção de frutos perfeitos. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Hebreus capítulo 12, verso 11. A disciplina é uma relação de obediência ao mestre. Aqui falamos especificamente sobre a disciplina de Deus e nossa obediência a Ele, pela submissão e cumprimento dos seus mandamentos. A insubordinação é o mesmo que rebelião, é a revolta contra as leis estabelecidas. Existe uma lei da física que diz: para toda ação há uma reação da mesma forma e intensidade. Na lei de Deus existe um princípio que diz: a obediência produz vida e o pecado conduz à morte. Toda ação gera uma reação. Devemos viver de modo que as nossas ações possam gerar vida, paz, prosperidade, saúde e justiça. Agora você pode mais que considerar ingênuo e desculpável quanto ao pecado de tolerância. É de sua inteira responsabilidade escolher em abraçar as verdades de Deus e se envolver com as mentiras do diabo, optar pela vida ou pela morte. Desejo sinceramente que você seja sábio ao fazer escolha, porque está escrito: porque os caminhos do homem são perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Provérbios capítulo 5, verso 21 e 23. Mas nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus capítulo 12, verso 10. Seja você também participante da santidade de Deus, para desfrutar da vida abundante que Jesus nos oferece. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você.
Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.